Você já se sentiu travado na hora de desenvolver os seus projetos? Você tem tudo planejado, você sabe exatamente o que tem que fazer, mas de certa forma tá faltando alguma coisa que você não consegue entender o que é. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre as 4 camadas de desenvolvimento do ser humano e como que nós podemos desenvolver essas 4 camadas dentro da nossa rotina matinal. Eu chamo de 4 pilares da rotina matinal. Por que é tão importante isso e por que a rotina matinal? Primeiro, quais são as 4 camadas de desenvolvimento para você já saber? São as camadas física, emocional, mental e espiritual. Eu vou explicar para você como e em quais partes da nossa vida nós desenvolvemos essas camadas e por que na rotina matinal, porque é o melhor horário do dia para nos desenvolvermos, tá? Não que isso seja uma regra, é o melhor horário do dia, mas não é o único. Você vai perceber aqui que os hábitos que eu vou trazer aqui para você, você pode encaixar dentro do tempo disponível que você tem e dentro também aí das suas possibilidades, tá? Então, vamos lá. Como que nós nos desenvolvemos ao longo do tempo e o porquê isso é importante em termos de produtividade? Primeiro, vamos pensar o seguinte, eu gosto sempre de fazer uma analogia, começar pensando em uma criança quando ela nasce. Uma criança quando ela nasce, um bebezinho ali, logo que ela nasceu, ela é um corpo físico. Ela é, somente um corpo físico. Por que somente? Porque ela não consegue sobreviver sozinha, porque ela ainda não sabe interagir com o mundo. Ela é um corpo físico. E conforme ela vai se desenvolvendo, o tempo vai passando, o que acontece é que essa criança, ela começa a entender que ela tem emoções. Ela começa de maneira inconsciente ainda, muitas vezes, na maior parte, na verdade, subconsciente, ela começa a interagir com o mundo e ela começa a desenvolver o segundo nível, a segunda camada de desenvolvimento, que é a camada emocional. É naquela hora que a criança, ela chora quando ela está com fome, ou ela chora porque ela está com a fralda suja e ela quer que alguém perceba ela. É aquele momento em que a criança, ela ainda nem sabe quem é aquela pessoa, mas ela já dá um sorrisinho. Ela já reconhece, ela reconhece no sentido assim, ela já sabe que é a mãe que está por ali. Então, é a camada emocional que está sendo desenvolvida. E essa camada emocional, ela vem junto com o desenvolvimento físico. Quanto mais fisicamente ela vai se desenvolvendo, emocionalmente ela também vai se desenvolvendo. E muito do emocional se desenvolve nas interações. Então, no ambiente que ela está, na estrutura familiar que ela tem, nas experiências em que ela é colocada, ela vai desenvolver o segundo nível de desenvolvimento, que é a camada emocional. Conforme essa criança ela vai crescendo, ali por volta dos entre 1 a 3 anos, mais ou menos, até os 7 anos, como a ciência diz que é o ápice do desenvolvimento mental da criança, em termos de neuroplasticidade, onde a criança está mais receptiva a receber novas informações. Nesse prazo aqui, nesse tempo, o que vai acontecer é o desenvolvimento do terceiro nível, que é o nível mental, é a camada mental de desenvolvimento, ou seja, a criança ela já está fisicamente interagindo com o mundo, ela já aprendeu a andar, ela já está começando a falar, ela já começa a desenvolver a sua coordenação motora, então ela interage com as pessoas e com os objetos à sua volta e ela percebe que ela pode usar das emoções dela para
interagir e até para conseguir alguma outra coisa das outras pessoas. Então é aquela criança que faz um biquinho falando, eu quero isso daqui. Eu tenho 2 filhas pequenas, né? A Antonella tem 4 anos e a Maia tem 3 anos. E a Antonella faz isso. Às vezes fala, filha, agora não é hora. Ela, papai, mamãe, faz um biquinho. Tipo assim, deixa eu usar o meu emocional, mostrar que eu tô triste aqui para conseguir alguma coisa. Isso elas fazem já num processo de desenvolvimento da mentalidade, num processo de desenvolvimento da sua camada mental. Aí elas vão aprender a ler, aprender a escrever e aprender que elas conseguem manipular o mundo. E é manipular no bom sentido, tá? Manipular no sentido assim, que elas conseguem manipular as suas interações através das suas emoções. Então olha como esses níveis de desenvolvimento eles vão acontecendo ao longo da vida. O corpo físico continua a se desenvolver, as emoções continuam a ser criadas, as crianças elas vão entendendo o que é felicidade, o que é tristeza, o que é sentir amor, o que é sentir raiva, e elas vão entendendo este processo de amadurecimento. É o nível mental que está sendo desenvolvido. E aí nós temos um quarto nível de desenvolvimento, que é o nível superior, que é o nível da espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade aqui, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de entender qual é o nosso propósito aqui na Terra. Por que é que nós vivemos? Por que é que nós personalizamos em um corpo físico, ou fomos personalizados em um corpo físico? Todo mundo aqui tem um propósito, todo mundo aqui tem uma missão, independente daquilo que você acredite. Temos aqui um propósito, temos aqui uma missão na Terra. Essa missão ela começou num corpo físico, ela se desenvolveu com as nossas interações no campo emocional, ela começa a ser criada na parte mental e quando eu me deparo, quando eu trago para minha consciência, eu entendo qual é a minha missão aqui na Terra, eu desenvolvo a minha espiritualidade. E é lógico que essa espiritualidade ela também está ligada às minhas crenças, a eu firmar as minhas crenças, confirmar as minhas crenças. Então, eu, Jorge, sou cristão. Eu acredito que no nível mais alto de desenvolvimento existe ali um Deus. Existe um ser superior que criou todas as coisas, que me criou como imagem e semelhança dele e que me deu um propósito, que é o propósito de governar sobre todas as coisas. E o que é governar sobre todas as coisas? É exatamente eu ser capaz de governar sobre a minha mentalidade, governar sobre as minhas emoções e governar sobre o meu plano físico. Só que para isso acontecer, para eu desenvolver o meu propósito aqui na Terra, eu preciso estar com essas 4 camadas alinhadas. Para que eu seja uma pessoa produtiva, para que eu seja uma pessoa centrada, para que eu consiga cumprir a minha agenda, os meus compromissos, as minhas tarefas, para que eu consiga todos os dias ali sentar, planejar o meu dia, determinar as minhas prioridades, lidar com os imprevistos, lidar com tudo o que acontece e seguir o meu planejado, eu preciso estar com a minha mentalidade em dia. Eu preciso estar com a minha mentalidade desenvolvida, 3º nível de camada. Só que para a minha mentalidade estar desenvolvida, para que as informações cheguem e possam desenvolver o meu córtex pré-frontal, que é a parte planejadora do meu cérebro, o meu campo emocional, que é o sistema límbico, ele também tem que estar em dia. Então, olha como isso faz todo sentido para quem busca ser mais produtivo, para quem busca a produtividade. Eu preciso ter um alinhamento das minhas camadas. E eu preciso também, para finalizar aqui essa descida de escala, para mostrar o quanto que é importante ter esse alinhamento, eu preciso estar com o meu corpo físico alinhado. Eu preciso estar bem hidratado, eu preciso estar bem alimentado, eu preciso estar descansado e eu preciso ter um certo cuidado físico mesmo, estético que eu digo, para eu ter disposição e energia para cumprir aquilo que eu planejei. Então, primeiro, você já entendeu aqui a importância de alinhar as 4 camadas de desenvolvimento. E como que a gente faz isso? Dentro da nossa rotina. É preciso ter todos os dias, ações, práticas,
comportamentos que vão te ajudar a desenvolver essas 4 camadas. E para isso, para você fazer isso de maneira efetiva, você precisa saber planejar as suas rotinas, que é exatamente o que eu ensino você no DNA Produtivo, tá? O link está aqui embaixo, você pode entrar lá, tem um vídeo onde eu explico quais são as 7 aulas que compõem o DNA Produtivo e você vai entender como que eu vou ajudar você a se planejar, a construir ali um espaço de tempo para você ter as rotinas que eu vou indicar aqui para você. Então, beleza, segunda parte aqui deste vídeo. Como desenvolver isso no nosso dia a dia? Primeira coisa dessa segunda parte, eu indico que você faça isso dentro da sua rotina matinal. A parte da manhã é o melhor horário do dia. É o melhor horário do dia para o seu corpo, para suas emoções, para sua mente e para o seu lado espiritual. Por quê? Porque você vem de uma noite de descanso. Você já deu ao seu cérebro a chance dele se recuperar do dia anterior. Então, você está mais suscetível a novos pensamentos, a novos sentimentos e também a novas ações. E se eu estou suscetível a novos pensamentos, a novas ações, eu consigo criar uma nova realidade. E quando eu tenho dentro da minha rotina matinal, todos os dias, a confirmação através de uma rotina para desenvolver a minha espiritualidade, para desenvolver a minha mentalidade, para desenvolver o meu campo emocional, minha relação com as minhas emoções e para desenvolver o meu corpo físico, eu fortaleço o alinhamento dessas 4 camadas. Portanto, eu fortaleço a minha possibilidade de ser um cara mais produtivo. Eu me aproximo mais daquele cenário ideal que nós temos enquanto desenvolvimento, tá? Então, o que nós vamos fazer de maneira prática? Vamos lá. Primeiro, para você alimentar a sua camada física, a melhor coisa é um exercício físico. É você colocar o seu corpo para se movimentar. Os nossos braços, as nossas pernas, elas foram feitas para movimento. É para isso que elas existem, para isso que tem as articulações. E eu preciso fazer com que esses movimentos eles existam todos os dias. Então o que você pode fazer? Você pode fazer 10 minutos de uma caminhada, ou você pode ir para academia, ou você pode... Eu sou triatleta desde 2016, treino triatlo, nado, corro, pedalo, faço fortalecimento. Você pode fazer atividade física no nível que você desejar ou no nível que você puder. Jorge, mas eu não consigo ter um tempo para praticar atividade física como eu gostaria dentro da minha rotina. Legal. Então você vai de ônibus para o trabalho? O que você faz? Para 2 quadras antes e vai descendo. Você trabalha num lugar que tem escada? Em vez de você descer na hora de ir embora, para não suar, vamos dizer, na hora de chegar, de elevador, desce de escada. Coloca intencionalidade no seu movimento, tá? Você anda muito dentro do seu trabalho, você trabalha na limpeza, coloca intencionalidade nisso. Isso funciona. Você já está desenvolvendo o seu corpo físico. E tem outras coisas que a gente pode fazer além desse movimento. Você pode se hidratar bem. Você pode fazer boas escolhas na hora da sua alimentação. Só de você acordar logo de manhã ali e tomar 300 ml de água, você já está dando um sinal químico importante e positivo para o seu corpo. Você está dizendo para o seu corpo que o dia começou. Você está dizendo fisiologicamente para o seu corpo que, acordei, vamos lá, começamos o dia. Porque você está hidratando. Durante a noite, passamos por um processo de desidratação natural. Nós não consumimos nenhum líquido nem água. Eu acordo, vou lá, tomo 300 ml de água. Eu vou mostrar para o meu corpo que eu estou hidratando, que o dia está começando. Eu me movimento e eu libero dopamina, eu libero serotonina, eu libero ocitocina, que são os hormônios da produtividade e os hormônios do bem-estar.
tá? Então, parte física, uma boa hidratação e atividade física logo de manhã. Para você alimentar, desenvolver a camada emocional, o que é que você pode fazer? Então, eu estou colocando aqui 2 ou 3 hábitos para cada uma das áreas, tá? A primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: acorda e já agradeça por mais um dia. Não fica ali medindo qual é o seu nível de cansaço. Poxa, eu tô cansado demais. Nossa, meu sono foi ruim, minha noite foi muito ruim, eu tô cheio de problema. Não, agradeça pela oportunidade de ter mais um dia. Eu indico que você tenha, todos os dias de manhã, pelo menos 3 motivos para agradecer. Pode escrever, eu já escrevi em um caderno, eu já fiz isso em formato de planner, eu já fiz isso mentalmente. Faça 3 motivos para você agradecer pelo seu dia. E uma dica bacana que eu dou é que cada dia você agradeça por uma coisa diferente. Senão a gente acaba entrando muito no hábito, faz no flow, nem racionaliza muito porque você está agradecendo. 3 motivos para você ser grato. Você vai perceber que, independente da situação que você está passando, aquilo que você está tentando fazer na sua vida traz um conforto emocional muito maior do que aquilo que você está passando. Porque a vida não é sobre o que você está passando, não é sobre a circunstância que você está hoje, mas é sobre o que você está tentando com a circunstância que você tem. Então, às vezes, você não é uma pessoa organizada, mas você está tentando se organizar. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você está assistindo vídeos, está comprando um curso, entrou no DNA Produtivo, aí eu fazendo propaganda, né? Ou não, você está lendo um livro, você está assistindo os vídeos, você está tentando, fazendo uma lista de tarefas todos os dias. É sobre isso a vida. Isso vai aliviar o seu campo emocional e isso vai te trazer um senso de propósito e de gratidão pela vida muito maior do que você ficar só reclamando, tá? E uma outra coisa que eu faço na minha rotina matinal, eu faço um Mindfulness de 3 minutos todos os dias. Eu venho aqui no YouTube e eu digito Mindfulness de 3 minutos. E aí tem Mindfulness contra a ansiedade, tem Mindfulness para mais foco e energia, tem Mindfulness para você acordar melhor, tem mais Mindfulness para você estar motivado, tem para tudo. Você digita ali que você vai encontrar. Eu, Jorge, faço 3 minutos. Para mim é mais do que suficiente. Eu coloco meu fone de ouvido, eu faço o Mindfulness guiado ali e aquilo já vai me dar um espaço no meu dia para eu olhar para dentro. Eu fecho os olhos, ponho meu fone, fico ouvindo aquela voz, aquele guia e isso me acalma emocionalmente. Tá? Diminui a minha ansiedade, me traz mais para o senso de presença do meu dia. Vamos lá, desenvolvendo a terceira camada, que é a camada mental. A primeira coisa que você precisa fazer para desenvolver a sua camada mental é planejar o seu dia. Você não pode começar o seu dia, você não pode não, né? Você não deve começar o seu dia sem que o seu dia esteja planejado e sem que você tenha as suas prioridades determinadas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Você já ouviu essa frase muitas vezes e é exatamente isso. Se você começa o seu dia sem planejamento, o que vai acontecer é que a agenda das outras pessoas e as prioridades das outras pessoas vão tomar conta do seu tempo. O Greg McKeown fala isso no livro Essencialismo. Se você não determinar as suas prioridades, as outras pessoas vão determiná-las. Isso é fato. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai trazer previsibilidade para o seu dia. Você vai mostrar para o seu cérebro que você tem organização, que você sabe as tarefas que você precisa fazer, os seus compromissos, as rotinas, que horas que vai ser, e você vai começar a praticar isso. Essa é a primeira tarefa para desenvolver o seu campo mental. A segunda tarefa, que eu sou um defensor nato, é da leitura diária. Você precisa se desenvolver todos os dias. Você precisa ser um eterno aprendiz. Na vida adulta, nós não podemos parar de aprender. Por isso que eu falo, por que eu falo na vida adulta? Porque é na vida adulta que a gente despertou para o nosso propósito, nós entendemos o recado do mundo, ou a gente está buscando o nosso propósito e eu preciso aprender cada vez mais. Eu gosto de pensar sempre o seguinte, para não parar de estudar. Existe
uma vida melhor do que a que eu estou vivendo hoje. O grande ponto é que eu ainda não sei viver esta vida, porque se eu soubesse eu já estava vivendo. E aonde está essa vida que eu ainda não sei viver? Está em alguém ou está em algum lugar? Então eu vou acompanhar as pessoas boas, eu vou modular o meu ambiente, eu vou modular as conversas que eu tenho. Eu estou num ambiente que só tem fofoca, só tem negatividade, eu estou num ambiente com pessoas de crescimento, eu desenvolvo a minha mentalidade. Qual tipo de livro que eu estou lendo, qual tipo de notícia que eu estou acessando, qual tipo de vídeo que eu estou vendo, eu desenvolvo a minha mentalidade. Então tem ali na sua rotina matinal, pega um livro que você goste, um livro de um assunto que te interesse e leia 2 páginas todos os dias. 2 páginas. Não coloca tempo, não vai colocar 5 minutos, senão você vai ficar olhando pro relógio e querendo que esses 5 minutos passem. Não, coloque 2 páginas, 1 página por dia. Faça isso e você vai desenvolver a sua mentalidade. Então, físico, emocional, mental e para desenvolver a camada superior, que é a camada espiritual. Primeira coisa, o que você pode fazer? Uma oração. Ponto. Faça uma oração. Agradeça, se ajoelhe, faça uma oração da maneira que você quiser, com a crença que você tem. Faça a sua oração. Se conecte com a camada superior. Se conecte com esse seu superior. Se conecte com Deus todos os dias. Faça isso logo de manhã. E um segundo ponto que você pode fazer também, que é muito poderoso, eu fiz por anos, não faço mais, confesso para você, mas eu fiz por muitos anos, é ter um caderno onde todos os dias de manhã eu ia lá e eu fazia afirmações positivas. Eu aumentava a minha crença, eu reforçava a minha crença em quem eu sou. Então, eu sou cristão, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo, eu sou fiel, eu sou grato, eu sou disciplinado, eu sou e você completa com uma afirmação positiva. Entendeu? Então você faz ali 20 vezes. Por que 20 vezes? Porque 20 vezes desbloqueia o emocional. Se você escreve só 3, 4 vezes, você vai repetir aquelas coisas que já estão no seu consciente aqui. Você tem que mentalizar um pouco. Você tem que se aprofundar na camada emocional para desenvolver o seu espiritual. Então, olha lá, né? Falei aqui várias coisas para você. Você consegue, dentro de uma rotina matinal, gente, de 10 minutos que seja, tá? Se tiver 1 hora para fazer, 2 horas, ótimo, mas dentro de 10 minutos você consegue desenvolver as 4 camadas. E fazendo isso com intencionalidade ainda, agora que você sabe, que você já entendeu isso, a importância disso para a sua produtividade e mais, para a sua vida, o que você vai fazer? Você vai colocar intencionalidade em cada uma dessas áreas de desenvolvimento, tá bom? E para além disso, o que você precisa fazer, que é inegociável, você precisa planejar o seu dia, para que você consiga dar conta de tudo isso, dar conta de ter uma rotina matinal alinhada. Você precisa de previsibilidade e planejamento, que é exatamente o que eu ensino você a fazer neste vídeo aqui.